A palavra de Deus ela é viva, perfeita e eficaz. E o registro bíblico de hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o Salmo de número 1. Vou ler os 6 versículos e repetir os 2 primeiros para frisar a reflexão em cima desses 2 versículos, tá bom? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. O 1 e o 2... Vamos repetir, vamos analisar. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Esse bem-aventurado, em algumas traduções, fica também como abençoado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Versículo a versículo, se você for olhar, abençoado aquele que não faz o errado, tem consciência disso, não anda com quem não faz o certo e não tem companhia com as pessoas que são zombadores, as pessoas pecadores, as pessoas ruins. Então, primeiro versículo do livro dos 150 Salmos, ele já deixa claro o que não fazer e que a pessoa que não faz isso, ela é abençoada, e reforça, dizendo que quem obedece a Deus, quem medita na sua lei dia e noite, ou seja, quem obedece a Deus o tempo inteiro, é abençoado. Então ele reforça isso no versículo 2. O dia e noite também a gente poderia aplicar num momento de felicidade e tristeza, um momento de alegria e consternação. Então você obedece a Deus independente das circunstâncias e independente de quem está ao seu redor. E você, fazendo isso, é uma árvore frutífera que dá os bons frutos no tempo certo, a quantidade certa, e tanto os frutos quanto as suas folhas não vão murchar, não vão estragar, e tudo que você fizer vai dar certo. Eu fiz inconsciente, deu certo. Eu fiz consciente, eu queria fazer isso. Deus, ele vai suplantar, ele vai superar suas expectativas. E não é o caso dos ímpios. Então, versículo 1, o que não fazer. O 2, o que fazer. O 3, qual o resultado do fazer o certo. O 4, qual é o caminho. E assim, o versículo 4 ele é curtíssimo. Os ímpios não vão ser assim, é como palha que o vento leva, ou seja, é algo muito leve, fraco e que qualquer brisa leva embora e não permanece. Os ímpios, eles não vão resistir ao julgamento, ou seja, o pecador, nada que ele faz, por mais que ele prospere temporariamente, ou seja, por mais que ele consiga um sucesso, nem é uma prosperidade é o cuidado de Deus, mas nem que ele consiga perdurar, aguentar um tempo mais fazendo maldade, mas uma hora o juízo vem, e aqui está falando que ele não vai resistir, porque a mão de Deus é invencível, porque o Senhor conhece o caminho dos justos e os ímpios sempre chegam à destruição. Se você for analisar a passagem da porta estreita em Mateus 7, do verso 13 em diante, se você for analisar, primeiro, 13 e 14 está falando da porta estreita, então poucos são os que vão realmente ouvir a voz de Deus, saber o que tem que fazer e realmente vão cumprir isso, o que não é para qualquer um. Tanto é que ele frisa muito o que fazer, o que não fazer, qual o resultado do que fazer bem feito vai te resultar e qual que é o produto do que fazer o errado vai resultar. Então, fala o que é certo, o que fazer e o que não fazer. E fala aqui também, do 15 em diante, que você vai olhar as árvores pelo fruto. Então, Mateus 7, 17 em diante, semelhantemente toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Uma árvore boa não pode dar frutos ruins, tampouco uma árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada no fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Ou seja, aqui ele está falando dos falsos profetas, mas isso se aplica para as pessoas ao redor do mundo. Você sabe quem é boa? Pelas coisas que ela faz, não pelo que ela diz. Você sabe o que a pessoa faz de ruim pelas atitudes. Não tem como uma pessoa falar que é boa fazendo coisas ruins. Então não tem como uma pessoa se julgar ruim se ela faz coisas boas. Somos todos pecadores, falando ou fazendo coisas boas ou ruins. Mas
O que nos torna diferentes do mundo, sendo cristãos, crentes em Deus, é o fato de nós fazermos diferente, totalmente diferente do mundo, entrando pela porta estreita. Nós somos luz, que nem diz João. Deus é totalmente luz e nós temos que nos aproximar cada vez mais da luz, para que nas trevas a gente não se perca. E Isaías 43 também fala isso. Isaías capítulo 43, dos versos 11 ao 21. No 11 ele fala, ó, eu mesmo sou o Senhor, e além de mim não há salvador algum. Eu revelei, salvei e anunciei. Eu, não um Deus estrangeiro no meio de vocês. Vocês são testemunhas de que eu sou Deus, declara o Senhor. Desde os dias mais antigos eu o sou. Não há quem possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem poderia revertê-lo? E ele continua no 14, reforçando essa soberania dele como criador, que não importa quem tem cavalos ou quem tem exércitos, ele é o poderoso, então ele é o Salvador e ele salva no tempo dele. Porém, no mesmo capítulo 43, no verso 26, ele fala o seguinte: relembre o passado para mim. Vamos discutir a sua causa. Apresente o argumento para provar a sua inocência. Então, no 27 ele reforça que todos nós somos pecadores, que o Pai pecou, os porta-vozes se rebelaram, ou seja, ele está deixando claro, ele é o Deus que salva, creia nele, obedeça, eu sou quem vai prevalecer, aí sou desde o princípio, mesmo antes de não ter dia, eu era Deus desde o princípio, e se você se rebelar contra mim, você vai sair perdendo, porque contra mim quem prevalecerá? Então eu acho que fica a meditação em todos esses versículos, o Salmo 1. Faça o certo, sabendo que fazer o certo vai te prosperar. E não anda com quem não faz o certo. Quem não crê em Deus, se você é amigo do mundo, é inimigo de Deus. Se você é amigo de Deus, obviamente você é inimigo do mundo. Não tem como olhar para Deus, para cima e consequentemente ao mesmo tempo olhar para trás. Ou você olha para frente e para cima, para os altos montes, como no Salmo 121, ou você claramente vai virar as costas para Deus. Impossível fazer os dois, tá bom? Deus abençoe a todos.